São 11 horas e 42 minutos. Paula Moraes, estamos com o Vandique aqui. Posso fazer perguntas para ele? À vontade, Felipe Nascimento. Obrigado. Eu emendei umas 5 de cara, agora fica tranquilo. Era justamente por isso, uma vingancinha, sabe? Agora eu vou explorar o Vandique. Vai lá. Não, Vandique, eu tava conversando... O Vandique, eu pego sempre as primeiras, porque eu deixo as mais difíceis para ele, sabe? Ver se eu consigo responder, né? Claro, não vou te jogar na fogueira não, Vandique. A Carla Argenta estava falando, né, sobre aquela pergunta que eu fiz, se não era sinal divergente do Banco Central, né, se não poderia sinalizar um sinal divergente do Banco Central, expectativa de inflação e juro, né, já que a gente não tem uma melhora tão grande assim na expectativa de inflação. E eu quero resgatar a última reunião, né? Não essa agora de agosto, mas a de junho, quando o comunicado veio de uma forma e eles reconduziram ou readequaram o discurso na ata. A primeira percepção que o mercado teve quando o Banco Central divulgou o comunicado dessa reunião agora de agosto foi: contratou mais 3 quedas de meio, inclusive é o que está traduzido no Boletim Focus. Mas o que acontece? O Banco Central, ele, pela minha interpretação e o que eu li em alguns lugares, ele precificou, ele contratou a próxima, se, inclusive por unanimidade, se os dados vierem a contento, deixou aberto uma possibilidade para as reuniões de novembro e de dezembro, se os dados vierem a contento, mas não necessariamente deixou contratada essa queda. Tanto é que nos últimos comunicados, nas últimas falas públicas de Campos Neto, todo mundo tem falado de deixar num patamar restritivo o juro até que a inflação vá convergindo, principalmente a que a Carla falou de 2025, porque 23, 24 já está fora da meta. Enfim, não seria um otimismo muito exacerbado do mercado já contratar essas 3 quedas de 0,5%, meio ponto percentual, nesse ambiente ainda desafiador para o Banco Central? Isso, e aí a consequência, isso poderia ajustar o discurso da ata de amanhã? Felipe, é aquilo que eu sempre repito aqui, que é a história do hope over reason, né? que é o desejo, a esperança acima da razão. Eu não vejo nenhuma possibilidade baseada em número para a gente ter 3 quedas seguidas de 0,5%, sem que a gente tenha o feedback do mercado. É muito antecipado a gente assumir que serão 3,5%. Tá certo? Que os juros vão cair, eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, que se são mais 1,5 ponto até o final do ano, a gente ainda precisa entender como vai ter impactado as expectativas de inflação e se elas vão mudar para mais baixo ou se elas vão permanecer bem pegajosas onde elas estão, porque elas continuam pegajosas, tá certo? Voltando à sua questão, sim, é um problema sério quando a gente tem uma expectativa de corte de juro mais agressivo com expectativas de inflação que se mantém no patamar onde elas têm estado há pelo menos 2 meses. Né? Então, essa é uma perspectiva complicada, porque se, no caso de se confirmar essas quedas sucessivas de taxa de juro, como é que a gente pode ter certeza que as expectativas de inflação para períodos um pouco mais longos não vão se desancorar? Com a perspectiva, já que o juro está caindo, já que ele vai cair ainda mais, será que a gente não vai ter uma volta a um processo inflacionário? Isso é acompanhado por uma questão que me preocupa muito, porque toda a política econômica do governo é voltada para o lado da demanda. O governo só fala em novos eletrodomésticos, novas casas, novas concessões, carro popular, etc. Quando nós temos uma necessidade de um pacotão de política econômica voltado para o lado da oferta. O Brasil nunca teve problema com demanda. O Brasil tem um problema crônico com o lado da oferta. A gente precisa passar a ser mais produtivo, mais eficiente e ser menos custoso para produzir no Brasil. No momento que a gente tiver um pacotão feito, focado no lado da oferta, né, principalmente falando de tributos para o lado da oferta, mas uma série de outros pontos, a gente tem a amplitude para ver que a inflação consistentemente vai cair, mesmo em função de uma demanda contínua. A gente não tem essa visibilidade hoje. Ô Vandique, e ainda nessa perspectiva, né?
a gente está num movimento de queda de juros, o mercado animou, né? E está precificando mais quedas, ano que vem 9% de juro, mas olhando lá para fora, Estados Unidos talvez não tenha parado, talvez tenha parado, mas vai continuar num patamar alto por um tempo bastante grande ainda, até convergir para a meta de 2%, o Banco Central Europeu na mesma toada. Com os juros lá altos e aqui baixo, a gente pode ter uma retirada bastante forte do capital brasileiro. Fuga de capital, Isso certamente. é altamente prejudicial para o nosso mercado. E impacta a inflação também, ajuda a desancorar. Dólar. Né? Porque você vai ter impacto no câmbio. Exato. Nós temos que importar petróleo, temos que fazer uma série de coisas importantes que impactam o preço do nosso CPI, né? o nosso IPCA, e a gente pode ter um desancoramento, né? A famosa desancoragem da inflação no médio prazo. Lembramos um fato importante. Né? Após a última reunião do Conselho Monetário Nacional, o horizonte da inflação para a convergência se expandiu. Quer dizer, essa expansão pode dar uma desculpa para o governo e para o Banco Central. E eu não acredito que o Banco Central, sob a tutela do Campos Neto, vai fazer isso, mas a minha preocupação é a partir de outubro de 2024, quando provavelmente o Galípolo entra, que essa oportunidade, esse horizonte mais longo, seja aquela promessa do agosto de Deus, não é verdade? Que a gente vai convergir em agosto. Agosto de quando? Né? Agosto de Deus. E fica esse espaço e o mercado já começa a operar tanto com taxas de juros mais baixas, muito mais baixas, porque a gente já está falando de 9%, que eu acho que seria muito antecipado tomar uma decisão dessa. Essa expectativa é provavelmente não realizável, provavelmente, a não ser que existam alguns choques importantes que a gente não pode prever, mas com tudo igual hoje, o famoso ceteris paribus de nós economistas, hoje não existe condição da gente falar que ano que vem a gente chega em 9%. Eu não acredito nesse número. No entanto, sempre podem haver alguns ventos externos, porque a gente não comanda, né? O Brasil vive como uma biruta, na expectativa que as coisas melhorem lá fora para a coisa melhorar aqui dentro, que é uma ausência de intencionalidade política e de política econômica. Essa é uma das marcas, e não só desse governo, é uma marca da política econômica brasileira, que é viver na expectativa, na perspectiva de choques externos que ajudem a gente. Né? Isso é muito importante levar em consideração. Mandique, já que você tocou ali uma preocupação também em relação ao câmbio, ao dólar, a gente viu uma velocidade de depreciação do câmbio doméstico aqui nos últimos dias muito impressionante, por sinal, né? Testou 4,70, mas já está em 4,90, né? A gente viu isso num intervalo muito curto até, né? Acho que foi uma semana basicamente aí essa velocidade. Essa disparada, inclusive, dos rendimentos das Treasuries, impulsionado muito também pela cotação da moeda americana globalmente, a gente viu que acabou encontrando espaço para acabar se refletindo aí no mercado aqui doméstico. Eu queria entender um pouco da sua percepção, né, dessa mudança da política monetária aqui no Brasil, do Banco Central, um pouco mais dovish do que estava sendo se esperado ali, se isso pode também ter contribuído para esse estresse do câmbio. Mas, certamente. A perspectiva do investidor é o seguinte: existe um afrouxamento, uma perspectiva de mudança, principalmente no horizonte de análise para controle inflacionário. Um viés de baixa, o mercado precificando e o Banco Central falando de baixas mais agressivas. Para mim, esse foi um erro na comunicação. A gente deveria ter sido mais detalhado o que significa isso. Né? O mercado já antecipa, já precifica 3,5%. O que o investidor faz? Risco Brasil. Taxa de juros fora do Brasil elevada, vão buscar essa segurança com retornos mais consistentes em países mais sérios e países que têm políticas mais consistentes. Né? O Brasil, a falta de consistência é um dos problemas que marcam a gente. Né? Essa periodicidade de mudanças, a frequência de mudanças, tudo isso espanta muito o investidor estrangeiro. Para o investidor se manter no Brasil, a gente precisa de um prêmio muito grande para que ele fique aqui, e a gente acha que o câmbio realmente seja mais para 4,50 do que para 5, que é uma das falácias que o mercado vem praticando ultimamente. O Focus hoje trouxe 4,90, né, para o dólar. 4,90. Tá mais próximo dos 5, inclusive.
tá cravando o dia de hoje, inclusive, né? Porque está em alta exato. o dólar, mas também com toda essa pressão que você muito bem comentou, né, Vandir, que o dólar acaba tendo toda essa pressão. E aí, eu posso... Claro, né, claro. mudando um pouco de assunto, né, Vandir, porque... mas ainda sustentando um pouco do foco, porque a gente tem falado bastante sobre crescimento, né, e reprecificações de crescimento econômico. O Focus estava com uma tendência negativa, né, de queda no crescimento, no PIB, e aí hoje voltou a acelerar, a crescer um pouquinho mais a expectativa do mercado. E você muito bem falou, né, sobre essa possibilidade do Brasil crescer, mas não necessariamente sustentado pela queda do juro, não necessariamente sustentado por esse ambiente dado agora. Muita gente tem falado e muita gente tem escrito a respeito que o Brasil não vai ter um crescimento sustentado em queda de juros, não vai ter um crescimento sustentado novamente, né, na agricultura, na commodity, como a gente viu no primeiro trimestre. O crescimento do Brasil, num longo prazo, é na melhora da produtividade. Né? Você muito bem citou isso também nessa última resposta. Eu queria expandir um pouco mais a respeito dessa questão da produtividade, porque a gente tem visto algumas movimentações, principalmente quando a gente fala na reforma tributária, que pode melhorar a produtividade, pode melhorar o ambiente de negócio. A gente fala numa melhora num ambiente de industrialização quando o Ministério faz algum movimento ali. Você vê uma trajetória ou são medidas dispersas e paliativas num ambiente de produtividade do Brasil? Felipe, produtividade é o maior gargalo que existe no Brasil. Falamos muito pouco a respeito de produtividade e produtividade de fatores, todos os 3 fatores, né, precisam ser revistos e eu tenho uma preocupação muito grande com o fator trabalho, né? A produtividade real do trabalho, né, a produtividade ao longo do tempo tirada a inflação, ela não cresce desde o final dos anos 60. Né? Significa que a gente pegou o bônus demográfico, botou mais gente dentro da economia para fazer aquilo que uma pessoa podia fazer. Quer dizer, hoje a produtividade média do trabalhador brasileiro é menos do que 1/4 de um americano. Quer dizer, isso é um problema muito sério. Sem falar em outros pontos. A produtividade no Brasil hoje vem a reboque da produtividade do campo. Como mesmo a Carla Argenta mostrou, a produtividade e o crescimento econômico brasileiro, ele veio e virá através do campo. Muito pouco será feito por outras áreas da economia. Por que eu digo isso? Uma redução da taxa de juros vai estimular consumo e isso faz com que haja um crescimento. Esse crescimento é sustentável? Não. Nós já vimos no primeiro mandato de Lula, no segundo mandato de Lula, e o que aconteceu com esse processo de demanda bastante acirrada por parte da população, demanda agregada, né, juntamente com demanda do governo, o que aconteceu no final do governo, no meio do governo Dilma II, que é onde nós estamos encaminhados hoje. É certeza que isso vai acontecer? Não, mas se a gente não fizer uma parada para analisar esse arcabouço fiscal e como ele vai impedir que os gastos do governo se disparem como estão disparados, nós teremos problemas sérios à frente. Por quê? Esse gasto exacerbado, com taxa de juro elevada, restritiva, impede que hajam investimentos em todas as áreas da economia brasileira. O Brasil padece de mais investimentos e menos de demanda. Nunca tivemos um problema de demanda, nós temos um problema de oferta. O setor produtivo precisa ter melhores condições de produzir a custos mais baixos e conseguir fazer isso chegar à demanda do brasileiro e do resto do mundo onde nós somos traders. A importância disso é fundamental. Por isso que eu digo, existe uma necessidade premente, que nem de livro-texto de economia, de um pacotão fiscal, que começa pela reforma tributária, mas não termina aí. Isso é apenas um começo. No entanto, hoje já saiu uma notícia que o Bernardo Api, junto com o Ministério da Economia, tem o interesse de passar a taxar, né, cobrar imposto de lucros retidos, o estoque de lucros que não são distribuídos na forma de dividendo. Quer dizer, é através dos lucros retidos
que existem investimentos. Se a gente vai taxar o dinheiro disponível, o capital disponível para fazer investimento, tanto em planta como em tecnologias, inovação, nós estamos andando para trás, nós não estamos andando para frente. O governo... As empresas vão deixar de fazer. Absolutamente, vão fazer outra coisa, né? Ou vão sair do Brasil. Vão sair do Brasil. Não E vai... aí não gera emprego. Não gera emprego. Não aumenta a produtividade. Não aumenta a produtividade. Não cresce o PIB. Não cresce o PIB. Exato. E aí a gente vai taxar mais as pessoas que ficam. Isso é a espiral da morte. Né? O pessoal sai, aquilo que fica a gente taxa mais. Esse fica menos produtivo, custa muito, esse sai. Aí daqui a pouco a gente volta à questão de viver uma vida, né, de escambo porque acabou a produção no Brasil. Claro. É totalmente contraproducente, né? O famoso tiro no pé, Van Dijk. Nos dois pés. Nos dois pés. De uma É pior. Um, pelo menos, você vai andando igual o Saci e consegue andar.